Bem-vindos ao Saúde em Debate, o programa que traz informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a doutora Patrícia Campos e nós estamos na Soul TV, canal 103, nosso site americatvabc.com.br. Tem alguma dúvida? Manda para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. Hoje vamos falar sobre comportamento. E você sabe, cada cérebro funciona de formas diferentes. Porém, quando os comportamentos não estão dentro de um determinado padrão, podem ser considerados transtornos neurodivergentes. E para conversar sobre esse assunto e entender um pouco mais, a nossa convidada de hoje é Renata Pereira. É psicóloga e tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Renata, seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la. Obrigada, Patrícia. Eu tive um enorme prazer em receber o convite. Renata, o que são de fato os transtornos neurodivergentes? As pessoas que possuem transtornos neurodivergentes, elas têm uma forma diferente do cérebro funcionar, na forma de pensar, de agir, de processar as informações, e nisso elas acabam tendo alguns tipos de comportamento que não são típicos, né? Eles não devem ser considerados apenas como doenças, mas é importante compreender que o cérebro dessas pessoas funciona de uma forma diferente, né? E aí a gente vai conversar hoje sobre o TEA, né, o autismo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Várias pessoas têm esse tipo de condição. Mas quais são as principais características, Renata? Não só as características, como as dificuldades que essas pessoas enfrentam. No caso do TEA, a principal dificuldade é em relação à comunicação, né? Às vezes a pessoa atrasa muito na fala, tem alguns que não conseguem desenvolver a fala, elas têm dificuldade em olhar nos olhos, em decodificar mensagens subliminares, o que está nas entrelinhas, eles são geralmente muito concretos. Eles têm interesses, às vezes, por objetos restritos, o que é chamado, às vezes, de hiperfoco. Por exemplo, às vezes é um ventilador, é ônibus, é um interesse exagerado, às vezes, numa determinada coisa, né? Eles também têm uma adaptação melhor com rotina. Eles se incomodam muito, né, quando alguma coisa sai da rotina. Então, geralmente a gente até orienta, né? Pede para sempre falar com antecedência como que vai ser o dia seguinte, por exemplo. Principalmente se tem uma mudança. Amanhã a gente vai para a escola, mas nós vamos por um outro caminho. Então, a gente vai passar no Xerox e depois nós vamos para a escola, para a criança ir já se programando. E eles têm também uma sensibilidade sensorial muito grande. Eles ouvem alto demais, o paladar deles é mais sensitivo, por isso que às vezes vem junto uma seletividade alimentar, né? Eles acabam tendo uma dificuldade muito grande na socialização, em fazer e manter as amizades, em entender a questão de algumas regras sociais, em lidar com mudanças, em expressar aquilo que eles sentem. Às vezes eles podem até aparentar uma certa frieza, mas não, eles são bastante sensíveis. Só que eles acabam não demonstrando e não compreendendo como eles sentem. E a questão da sobrecarga sensorial. Então, né, às vezes um barulho muito alto, só fogos de artifício, pode desencadear uma crise, né? Lembrando que cada criança é única e nem todas apresentam todos os sintomas. No caso do TOD, o que eles geralmente têm como dificuldade maior é em acatar regras, limites e lidar com figuras de autoridade. Eles estão o tempo inteiro questionando as regras, os limites, eles têm uma tendência a provocar e não aceitar seus erros, né? Então, eles vão ter dificuldade, geralmente, de lidar com figuras como pai, chefe, professor, figuras de autoridade num todo,
né? Tem dificuldade em cumprir regras e limites, em controlar as explosões, a raiva, em aceitar frustrações e tem uma dificuldade também em manter uma vida social saudável. É, é, Já é, no TDAH, é oi? interessante, né? Porque no transtorno opositor desafiador é complicado porque às vezes você acha que a criança não está te desafiando, ela não tem regras, tudo. E olha como é importante um diagnóstico para saber entender que essa criança tem um transtorno e não simplesmente não está te respeitando, não respeita professor. Muito interessante, Renata. E o TDAH, que é tão famoso, né? É tão famoso, tão comum, muitas pessoas acreditam que tem, às vezes não tem, né? O foco principal, né, a característica principal é a desatenção. Vem junto hiperatividade e impulsividade. Às vezes é só desatento, às vezes é uma hiperatividade nos pensamentos, né? Ou a impulsividade. Eles têm uma dificuldade maior em manter foco, em se organizar, em terminar aquilo que eles começam, né? E aí isso pode prejudicar o desempenho escolar ou o profissional, né? Pode ter explosões emocionais também, e não é tão comum, né? Mas se vier como alguma comorbidade, isso pode acontecer. E o desempenho, né? Como eu comentei, profissional acaba escolar e profissional às vezes pode ser um pouquinho complicado. E às vezes acontece deles virem juntos, né? Que são o que a gente chama de comorbidade, né? Então é bastante comum. E aí eles acabam tendo mais dificuldade em autocontrole, mais explosões de raiva, né? Ou emocionais, pode ser raiva, pode ser tristeza, dificuldades sociais mais intensas e dificuldades no trabalho e na escola. Isso não quer dizer que tem algum problema intelectual, por exemplo, né? Que inclusive vários transtornos não têm referência. Às vezes a pessoa, tem, nossa, pessoas inteligentíssimas que têm algum tipo de transtorno. Então a gente não pode também colocar tudo num mesmo pacote. Ah, não é inteligente. Não, são pessoas inteligentes, têm alguns déficits, mas são alguns déficits que são recorrentes, né? Determinado transtorno que a pessoa tenha. Como e quando que se faz esse tipo de diagnóstico? Quanto antes, melhor, né, Patrícia? Porque quanto mais cedo começar o tratamento, melhor é, né? Pode acontecer também de junto vir a deficiência intelectual também como comorbidade, tá? Mas não é sempre, em algumas situações. E aí, se a mãe percebe que a criança é diferente, se a professora nota, faz um comentário, é válido se precaver e já procurar auxílio profissional para fazer o diagnóstico. Geralmente, quem faz o diagnóstico, o ideal é ser feito pela equipe multidisciplinar, né, que conta com psicólogo, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, a físio também às vezes é importante, porque se a criança anda na ponta dos pés, às vezes dá um estreitamento no tendão, então o físio vai avaliar, vai ver necessidade da fisioterapia ou não, né? E o médico também, neurologista ou psiquiatra. É toda uma equipe multidisciplinar para atender, né, esses transtornos para que a pessoa se desenvolva com mais facilidade, né? É interessantíssimo, é importante isso. Renata, nós vamos a um breve intervalo, tá? Não sai daí que o assunto ainda não terminou. Gente, Tá ok. não se esqueça, domingo, no período da manhã, tem futebol ao vivo aqui na TV América. Se eu fosse você, eu não perdia. É incrível. O Saúde em Debate volta daqui a pouquinho, não sai daí. Até já.
Olá, bem-vindos de volta aqui na TV América no Saúde em Debate. Hoje estamos conversando sobre comportamento e a nossa convidada de hoje é Renata Pereira, psicóloga. Renata, agora continuando a nossa conversa, e a pessoa recebe o diagnóstico, e agora? O que ela faz? Então, né, Patrícia, geralmente é um choque, doutora Patrícia. Geralmente é um choque quando as pessoas recebem um diagnóstico, mesmo já imaginando, né? E principalmente as mães, elas às vezes ficam apavoradas. Então, o que eu gostaria de salientar é contar para essas mães, para essas pessoas, que elas continuam sendo as mesmas pessoas, e não são diferentes daquilo que elas já conheciam. Só que o diagnóstico ele é muito importante e ele vai ajudar a compreender por que, que ela age ou faz as coisas de uma forma diferente das demais pessoas. E é muito importante tomar cuidado com essa questão do diagnóstico, né? Porque ele não pode servir como uma barreira para a pessoa. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo aprender, então eu não vou aprender. Não. Vamos trabalhar, né? Que recursos que eu tenho para aprender? Vamos insistir, vamos tentar trabalhar essas dificuldades, né? Uma criança tem uma dificuldade na socialização, o adulto com autismo tem uma dificuldade na socialização. Então, vamos oferecer esses estímulos, colocar junto com outras pessoas, com outras crianças, né? Não pode ser algo que limite a pessoa. Vem para ajudar, para ter uma linha e um direcionamento no tratamento, mas não pode servir como bloqueio. Tem alguns limites, tem hora que vai chegar até um ponto que não, realmente não dá, mas é importante tentar. E outra questão é que às vezes esses rótulos viram um peso, né? Então, a criança, antes de tudo, é uma criança. A pessoa, antes de tudo, ela continua sendo ela mesma, né? Então, não vai ser o diagnóstico que vai mudar o que ela é, e nem vai determinar o que ela é. Ela pode ter um futuro brilhante, né? É importante incentivar as facilidades que a pessoa tem, focar no que ela tem de bom, né? E não nos comportamentos ruins, e quando precisar ser trabalhado esses comportamentos ruins, por exemplo, no TOD, focar sempre no comportamento, não na pessoa. Então, não é que aquela pessoa é ruim, aquele comportamento dela é que não é adequado, que tem que ser mudado. Tá Né? certo. E eu Eu acho muito acho que o que é importante. importante é você, de um diagnóstico como esse, né, Renata, você estimular as necessidades da pessoa. Então você tem condições de melhorar o que ela tem alguma dificuldade, é estimular as potencialidades dessas crianças, dessas pessoas. E aí já vem a outra pergunta: qual a diferença de abordagem com as crianças, os jovens e os adolescentes? É assim, quanto mais cedo tiver o diagnóstico e mais rápido o tratamento começar, melhor os resultados, né? Porque a gente aproveita que o cérebro está em desenvolvimento, né? Então, no geral, para tudo, né? Quanto mais estímulo, quanto mais nova a pessoa tiver desses estímulos, ela vai se desenvolver melhor. Geralmente, com criança, a gente trabalha através do brincar, né? Que é a forma que a criança tem de se relacionar com o mundo, de se expressar, né? Ela começa a se comunicar com o mundo através das brincadeiras. Por isso que às vezes até as mães estranham, mas você foi para lá, você só brincou? É, só brincou, é o que a gente quer. Que a princípio ela aprenda a brincar, que isso vai ajudar ela a se desenvolver em todos os sentidos. Com adolescentes, a gente conversa um pouco mais, utiliza de jogos, de desenhos, né? E com o adulto é mais a conversa, mais a psicoterapia mesmo, tradicional, né? Tentar entender que são as dificuldades, fazer com que a pessoa tenha consciência daquilo que ela tem, como lidar com aquelas situações, com as dificuldades enfrentadas, né? E às É, vezes aí cada uma
na determinada área, né? A fono vai fazer o seu trabalho, a psicóloga, terapeuta ocupacional, mas principalmente quando criança, é através do brincar. Alguns adultos recebem esse diagnóstico também, daí que eles vão entender o porquê das limitações que eles tinham. Como que esses adultos normalmente recebem esse diagnóstico? Como eles conseguem trabalhar para melhorar essas condições? Você consegue um ganho com a psicoterapia nesses casos, quando a pessoa já é adulta? Consegue sim, até porque ela vai compreender, o psicólogo vai ajudar ela a entender e a perceber essas dificuldades, né? Lógico que quando criança o desenvolvimento é mais rápido, é melhor, tem mais conquistas, mas mesmo quando adulto, a gente consegue alguns resultados também. E geralmente, quando tem um diagnóstico já mais tarde, geralmente não é um caso tão grave, né? De um nível às vezes menor. Com relação ao tratamento, como é feito o tratamento nesses casos? Tem distinção entre esses transtornos que a gente está comentando, né? O TEA, o TDAH, tem alguma diferença? A gente sabe que vocês usam muito o ABA, né? Mas quais são os recursos a mais que vocês têm para esse tipo de tratamento? O ABA não é a única forma de tratar. O ABA é focado exatamente no comportamento, né? Mas outros tipos de terapia, a ludoterapia em si ajuda bastante, né? Porque a criança vai se desenvolvendo através do natural dela, que é o brincar. Então, no caso do TEA, geralmente precisa de acompanhamento com a psicóloga, com a terapeuta ocupacional, com a fono. Isso muito de acordo com a necessidade da criança, da pessoa. Às vezes precisa também de auxílio medicamentoso, né? Mas não é em todos os casos. Então, a psicóloga vai trabalhar as questões emocionais, comportamentais, a terapeuta ocupacional vai trabalhar em relação à independência, as questões sensoriais também, a fono vai trabalhar a questão da comunicação, da fala, e de alguma forma, nas terapias a gente acaba trabalhando um pouquinho de tudo também, né? Quando a gente está na psicoterapia, a psicóloga trabalhando, brincando com a criança, também está conversando com ela, está estimulando a fala. No caso do Todd, o principal tratamento é a psicoterapia, orientação familiar, é muito importante a orientação familiar, em todos os casos, né? Mas no caso do Todd também, principalmente. E às vezes, se tiver alguma comorbidade, tipo uma ansiedade muito alta, um TDAH junto, aí entra com a medicação também, né? No caso do TDAH, geralmente o tratamento é feito através da psicoterapia, a terapia medicamentosa também é muito utilizada, e às vezes tem dificuldade no aprendizado, né? Geralmente tem. Aí é bom um apoio pedagógico. Importante o apoio pedagógico. A fono pode entrar para trabalhar questões de linguagem quando é necessário. A próxima pergunta, no próximo bloco, a gente vai entender a importância da família, da escola e da terapia, todos juntos contribuindo para melhorar esse diagnóstico. Bem-vindos de volta no Saúde em Debate aqui na América TV. Nós estamos na Soul TV Canal 103, nosso site americatvabc.com.br. Tem alguma sugestão? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. Ah, e não se esqueça,
todo domingo tem futebol de manhã ao vivo aqui na TV América. Se eu fosse você, eu não perderia não. É muita emoção. E agora voltando aqui com Renata Cardoso, psicóloga, conversando sobre comportamento. Renata, voltando à nossa pergunta, qual a importância do tripé família, terapia e escola? Doutora, é essencial esses três núcleos se comunicarem, né? Primeiro, a família, onde a criança passa a maior parte do tempo. Então, a família precisa estar orientada, consciente e sabendo que vai ter que colocar em prática aquilo que ela recebe de orientação, né? Visando o melhor da criança, mesmo que em alguns momentos seja dolorido, né? Porque às vezes falar um não, a criança sente, dói mais na mãe do que na própria criança, mas é importante para o desenvolvimento dela, né? A escola também tem que estar alinhada com as terapias, com a família também, visando, né, o benefício da criança, o foco no desenvolvimento, né? Não adianta a escola seguir um padrão, a terapia outro, porque aí o tratamento não vai dar resultado. Então, a gente tem que pensar na evolução da criança e por isso estar tudo alinhadinho. Cada conquista é uma vitória, né, Renata? Cada Sem dúvida. conquista, a gente convive com pessoas que têm transtorno e são pessoas incríveis e a gente junto, entendendo, né, os desafios que a criança passa ou até o adulto passa, a gente compreende e tem um olhar diferente sobre como a gente se comporta, né? Como que é o nosso comportamento de uma forma geral, porque o que é certo, o que é errado, não tem o que é certo, o que é errado. Todos temos condições, né, Renata? Todos temos as nossas limitações, mas quando a gente entende que as pessoas são diferentes, aí a gente compreende e começa a ajudar a quem precisa, né? Importantíssimo. E o que eu queria perguntar é quando a criança entra em crise, qual é a atitude que tem que ter os familiares, os pais, professores? A primeira coisa é manter a calma, né? Porque se a criança entra em crise e a pessoa que está perto dela entra em crise também, aí complica tudo. Então a pessoa tem que manter a calma, respirar e acolher aquela criança, falando num tom baixo, dependendo de onde estiver, se há algum espaço, às vezes com muito barulho, entender o que desencadeou aquela crise. Se não der para entender, acolher, falar que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, tentar não brigar, mandar parar, se constranger, né? E aí entra a questão dos preconceitos também, né? Que às vezes as pessoas veem uma situação de crise e rotula. Ah, é birra, é falta de educação. Não necessariamente, né? Tem que entender, às vezes a criança se desregulou por alguma coisa e não está conseguindo se regular. Isso vai levar um tempinho. Então é importante para a família e para a pessoa que recebe um diagnóstico ter muita informação, compreender aquilo que está acontecendo, por que está acontecendo. Para quê? Para explicar para as outras pessoas quando vale a pena, porque tem pessoas que não têm jeito, que não vai entender, né? O porquê que aquilo está acontecendo. Se for necessário, impor isso de uma forma mais firme, não é preguiça, é falta de atenção, né? E dar bastante amor, carinho, trabalhar a autoestima da criança. Tudo bem, você teve aquela crise, mas já passou. Né? Olha quantas coisas você faz, né? Olha quantas coisas boas que você faz. Aconteceu de ter uma crise, né? Então é muito importante trabalhar a autoestima também. Ok, é ruim ter uma crise? É, mas vai passar, vamos acalmar e vai ficar tudo bem. Eu acredito que o equilíbrio é importantíssimo nessa hora.
A criança está em crise, então as pessoas que estão em volta têm que ter um equilíbrio até para acolher essa criança, até para acalmar essa criança. É importantíssimo isso. Mas, Renata, tem vezes que crianças que têm algumas limitações usam como muleta. Isso acontece muito? Muito comum, e o que eu tenho visto também com muita frequência. Aumentou o número de diagnósticos, né, realizados de TEA, de TDAH principalmente. E aí a criança fica um pouco mais agitada, não tem limite, é TEA, né? Isso está acontecendo muito comum. A criança tem que ser ensinado o que é certo e o que é errado. E o principal, o porquê que é errado. Você não pode comer doce antes do almoço. Por quê? Porque você precisa almoçar direitinho, você precisa das vitaminas que o arroz, que o feijão, que a carne vai te dar, a do legumes. Se você comer doce agora, o doce vai te fazer mal, não vai te trazer vitamina, você vai ficar fraco, entende? Então, detalhar e explicar para a criança por que aquilo é errado. Para ela ter a consciência, não porque eu estou mandando simplesmente. Né? Então, sentar, orientar, dar carinho, mas colocar limites também. Né? Os dois é muito importante. Né? Equilibrar esses dois. Não pode ficar passando a mão na cabeça por tudo. Né? E mesmo quando tem o transtorno, às vezes demora um pouquinho mais, vai precisar repetir mais vezes. Mas na maioria das vezes tem resultado. Então é importante ter limite, sim. Né? E não usar o diagnóstico como desculpa e sempre com muito amor, né? Porque em casa a gente vai cuidar com amor, a gente vai educar com amor. Se a gente não faz isso quando a criança é pequena, o mundo lá fora vai fazer e aí não vai ser da mesma forma, né? Não vai ser com amor. Exatamente. Eu acho que o desafio maior é ponderar, lidar com amor e ter firmeza, porque uma coisa sem a outra não funciona. Tem que ter firmeza, mas lidando com amor. E eu vou falar, as crianças sentem isso. Quando você tem uma certa firmeza, elas gostam, elas sabem que você está preocupada com o bem-estar delas. Então, não tenha medo de ser firme quando é necessário. Isso é importantíssimo. Seja quando tem deficiência, seja quando não tem deficiência. É importante a gente ter esse equilíbrio entre firmeza e ter amor, lidar com amor, porque inclusive quem ama realmente cuida, né? Agora eu queria uma mensagem sua para os familiares, Renata, que estão começando nessa jornada agora, que acabaram de ter um diagnóstico como esse. O que você diria para esses pais? Primeiramente, entender que a criança é uma criança, não é um CID. Né? O CID vem explicar o que ela vem sentindo. Né? Então, amor, limite, como a gente já falou, né? Procurar brincar com essa criança, se possível, 30 minutos por dia, não precisa de muita coisa, mas é um momento de qualidade, que seja um tempo, eu falei, né, de brincar, mas pode-se assistir um filme junto, de fazer alguma coisa junto com a criança, com atenção para ela, sem celular, sem tela, né? Ofertar estímulos diferentes, perceber qual que é o interesse da criança. E é um barato ver como elas se transformam, assim, quando elas veem que elas são capazes, que elas desenvolvem uma habilidade que às vezes não era percebida, era uma curiosidade. Eu lembro de um rapazinho que eu atendi, tímido, 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 mas jogando basquete, como ele ficava enorme, né? Então tem uns que vão ter facilidade em desenho, em música. Então, incentivar essas habilidades e, assim, como fazer isso? Oferecer diversos estímulos para descobrir no que a criança tem essa facilidade, né? Exatamente, Renata. Olha, a conversa foi maravilhosa, eu tenho certeza que você aprendeu muito com a Renata. Mas enfim, nós estamos terminando agora, eu agradeço a sua presença e olha, presta atenção quem está do seu lado, cuida, acolhe e ajuda no desenvolvimento. A gente sempre pode ajudar de alguma forma. Veja você o que você pode fazer hoje por alguém, viu? Eu te espero no próximo programa. Até lá!